Oi, galera. Essa semana a gente teve o Enem, né? E muitos conservadores ficaram irritados por causa de algumas questões. Uma questão em especial, lá que falava sobre identidade de gênero, né? Que insuflou aí uma revolta e uma série de manifestações nas redes sociais de conservadores. E isso reacendeu aquele debate lá do escola sem partido, né, da doutrinação nas escolas, a suposta doutrinação que não existe, tá? Não existe doutrinação nenhuma nas escolas, até porque se existisse, isso já teria sido denunciado ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, às diretorias das escolas, à Secretaria de Educação, ao MEC, enfim, e isso já teria acabado, né? Mas assim, primeiro eu vou falar aqui daquela questão, né? Em específico da identidade de gênero. A questão da violência contra a mulher, que foi o tema da redação, eu nem vou me atentar muito a isso, né? Porque é uma questão aí que eu não tenho uma opinião muito bem formada. Eu acho que existe muito mais violência contra o homem, mas também por parte dos próprios homens, né? Que se envolvem mais em situações violentas, né? Em assassinatos, em crimes, né? Mas, enfim, a questão daquela questão de identidade de gênero, mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, eu não achei adequado ter uma questão daquela na prova do Enem. Não que isso seja motivo para alarde e tal, foi só uma citação de um autor, né? Enfim, isso não é uma coisa objetiva, é só uma citação de um autor que pode ou não estar errado e o estudante teve que interpretar o que o autor queria dizer com aquilo. Mas eu acho que esse tipo de questão, no momento que a gente vive, né, de crescente manifestações de direita, né, contra um governo supostamente de esquerda, né, que de esquerda, pelo menos na governabilidade, não tem praticamente nada, né, na forma que governa o Brasil, principalmente no campo econômico, não tem nada de esquerda, o PT, né, mas a mídia tem falado muito mal do PT e isso acaba dando força a movimentos de direita radicais que acabam aí se manifestando na internet também, principalmente, né? E esse tipo de questão do Enem, que não serve para muita coisa, né? Acabou servindo muito mais, não para educar o aluno, mas para dar munição para esse pessoal aí bostejar. É lógico que eles não têm muito o que ficar bostejando em cima, eles pegam qualquer besteirinha e fazem tempestade em copo d'água, né? Porque isso aí foi uma tremenda coisa ridícula, e todo esse chiliquinho por causa de uma questãozinha boba de Enem, né? E falar que, nossa, olha só, tá tendo doutrinação, né? Ah, vá pros relhos, né? Quem pensa assim, pessoal conservador, de radical. Lógico que eu acho que a questão da identidade de gênero tem que ser tratada em sala de aula, sim. Não importa o que o pai, o que a família pense sobre o assunto, o aluno, a criança, o adolescente, o estudante tem que ter, sim, uma visão passada de forma científica, imparcial, pelo colégio, principalmente na questão do colégio ensinar a respeitar as diversas orientações sexuais, quer dizer, respeitar gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, mesmo jeito que respeita os héteros, né? Reconhecer as diferenças que existem, né? Mas enfim, o Ataliba já fez um vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui na barra de descrições, e você vai lá e vê, é um vídeo curto muito bacana, né? Mas isso reacendeu aquela questão da doutrinação nas escolas. E eu vou falar aqui sobre esse tal de projeto Escolas Sem Partidos, né? Que é um assunto que já vem sido falado há muito tempo aí, que é um projeto de cunho cristão. E eu vou explicar o porquê que é de cunho cristão. Né? Um dos idealizadores desse projeto
aliás, praticamente todos os idealizadores desse projeto, todo mundo que vai para as redes sociais tratar desse assunto, defendendo esse projeto de bosta, escola sem partido aí, que está circulando aí nas assembleias legislativas e municipais, eles são pessoas ligadas à direita radical, que enxergam um conspiracionismo de uma doutrinação sem fundamento, que eles não têm fundamento para provar que essa doutrinação existe, porque ela não existe, tá bom? Pelo aquele motivo que eu falei, se existisse já, não precisaria desse projeto, né? Se existisse tão forte assim, isso já é proibido, as pessoas denunciariam isso à Secretaria de Educação, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, né? Enfim. Mas também, principalmente, aqueles que defendem a escola sem partido são cristãos. Isso é um projeto cristão. O Merlin das Trevas já falou sobre isso, eu vou deixar, se eu encontrar um vídeo dele aí que fala sobre esse assunto, que ele fala muito bem, eu vou deixar aqui na barra de descrições esse vídeo do Merlin das Trevas, em que ele trata sobre esse assunto também. Né? Aliás, o Merlin das Trevas é um dos melhores canais do YouTube. Vem lá, eu aconselho que vocês se inscrevam no canal dele. Acho que todo mundo aqui já deve ser inscrito que está me assistindo, né? Porque o meu canal é bem menor do que o dele. Mas vão lá. Mas enfim. Então, um dos idealizadores desse projeto ficou incomodado com a comparação de Che Guevara com São Francisco de Assis e com Jesus Cristo, né? E por isso, e por outras coisas que incomodam especificamente a religião cristã, e não outra ideologia, não outra religião, porque se Che Guevara tivesse sido comparado com Jesus Cristo ou com Che Guevara, aliás, se Buda ou qualquer outra divindade, outra religião tivesse sido comparado com Che Guevara, até mesmo com Hitler, não teria problema nenhum. Agora, comparar Jesus Cristo com Che Guevara ou São Francisco de Assis, então, né, isso é motivo para ficar irritado e querer usar o Estado por meio de uma lei, né, para amordaçar os professores, por causa que esses professores estão atentando contra a sua religião específica, como se o Estado, que deveria ser laico, né, estivesse a serviço da religião que é o cristianismo, que é o catolicismo, que é o protestantilismo, enfim. Né? Olha, nada contra cristãos que adoram seu Deus no seu canto. Né? Vão à igreja, né? Lêem a Bíblia, oram. Não gosto da religião cristã, mas também não tenho nada contra cristãos que ficam no seu canto, não querendo impor nada a ninguém. Agora, a partir do momento que tem cristão que fica querendo fazer leis que obrigam a toda uma sociedade brasileira, multicultural, multirreligiosa, a seguir uma doutrinação cristã, ou seguir uma lei que é baseada numa doutrinação cristã, ou seguir uma lei que está sendo colocada aí para a gente por cristãos, por causa que esses cristãos estão incomodados, ou porque esse pessoal de direita radical está incomodado, aí, meu amigo, aí isso me irrita profundamente. Então, esse pessoal que fala tanto em doutrinação nas escolas, que defende essa escola sem partido, deveriam saber o seguinte: doutrinação acontece, sabe aonde? Nas igrejas. É nas igrejas que acontece doutrinação. E eles doutrinam os pais, ou a família inteira. Os pais passam essa doutrinação ideológica religiosa para os filhos. E esses filhos, a única forma deles terem uma segunda visão, uma visão muito mais séria e mais clara, mais imparcial da realidade, é por meio da escola, que traz sim um conhecimento baseado em ciência e evidência, e não em ideologias e mitologias já fracassadas das igrejas religiosas. Né? Também tem a questão de que muitos pais obrigam ou doutrinam os seus filhos a irem às igrejas desde cedo. Então, não há escolha. Né? Para muitas crianças não há escolha. E a única opção delas terem uma segunda visão, aprenderem
uma segunda visão das coisas, muito mais imparcial e mais científica, né, mais empírica, mais baseada na realidade, ao invés de mitologias, é nas escolas. E acontece que a ciência vem cada vez respaldada pelas academias científicas, tanto das diversas ciências, tanto não só biologia, né, mas também história e filosofia e sociologia, vem cada vez refutando o cristianismo. É isso que está acontecendo. E é por isso que esse pessoal fica tão irritado. Entendeu? E outra, as igrejas vêm trazendo uma doutrinação de direita nas suas paróquias, nos seus templos evangélicos, enfim. Como? Por exemplo, falando que os pobres são pobres porque merecem, porque é um castigo divino. É o determinismo divino. Se você é ateu, e tem muitos ateus aqui que me assistem, e você é um cara que é ateu e mesmo assim é de direita, tudo bem, eu não acho que isso é uma incoerência. Mas saibam que muitos de direita pegam como fonte o cristianismo, esse determinismo divino de que pobre é pobre porque merece, porque é castigo de Deus, porque fez alguma coisa para merecer ser pobre, mesmo aqueles que trabalham a vida inteira para conquistar coisa e não conseguem nada, vivem na miséria, e que o rico é rico porque está abençoado por Deus de alguma forma, enfim. Então, esse pessoal de direita pega como fonte esse determinismo divino, que vai contra o que Jesus pregava, né? Porque Jesus pregava uma espécie de comunismo em que todos deveriam vender os seus bens, os mais ricos, né? E os de classe média deveriam vender os seus bens e doar para os pobres. Mas esse pessoal de direita pega essa distorção, né? da religião, de determinismo divino para pobres e ricos, e aplicam isso no campo econômico, ideológico, político também. Então eles falam, olha, o governo não deve dar assistência para o pobre, porque o pobre é pobre porque é vagabundo. Porque Deus nunca deixaria um pobre ser pobre se ele não merecesse ser pobre. Porque Deus é perfeito. Entendeu a lógica da direita? Misturando religião com política, com questões sociais, né? Como eles distorceram o cristianismo para usarem esse cristianismo distorcido para corroborarem uma falácia de determinismo divino. A gente sabe que a maioria das pessoas que são pobres são as pessoas que mais produzem riquezas nesse mundo. O problema é que elas são escravizadas, ou semi-escravizadas ou assalariadas. Elas produzem as riquezas nas fábricas, nas empresas. Elas correm risco operacional, inclusive risco de vida, para produzir diretamente a riqueza, mas quem fica com os frutos, os lucros, são os donos das empresas e não repassam quase nada para o trabalhador de volta em forma de salário, porque eles ganham salário de fome, sendo que produzem a maior parte da riqueza. Enquanto que o dono da empresa faz um trabalho administrativo que não representa nem 1% do trabalho total da empresa. No entanto, fica com 99,9% dos lucros e só repassa 0,01% para os funcionários em forma de salário. Né? Isso acontece sim. Então, essa questão do escola sem partido é uma bosta, tá? Porque o professor vai à sala de aula e fala uma coisa dessas, e aí o pessoal da direita e cristão fica chateado, porque isso vai de encontro à ideologia deles. Então o professor não pode falar a verdade, ele tem que ficar amordaçado. Então eu vou trazer aqui um vídeo que fala sobre uma cartilha que é uma proposição desse projeto de lei que traz 5 regras para amordaçar o professor, que seriam fixadas nas portas de cada sala de aula,
com proibições para o professor, né? E tem um canal aqui chamado Saia da Matrix, que é um professor de história, eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar o vídeo aqui na barra de descrição, que ele fala sobre essa coisa, que doutrinação nas escolas não existe mesmo, e ele é professor da área. Eu não sofri doutrinação em escola nenhuma, tá bom? Eu já sou formado, né, no terceiro grau, mas não faz muito tempo que eu fiz ensino médio, ensino fundamental também, poucos anos, e eu posso garantir que eu não sofri doutrinação nenhuma. Na escola não foi ensinado quem é Marx, só de nome, praticamente. Não foi ensinado nada de comunismo, só o nome. Eu aprendi muito mais sobre pensadores de direita, como Adam Smith, por exemplo, e a mão invisível do mercado, né, a suposta mão invisível do mercado, do que sobre pensadores de esquerda. Então esse negócio de doutrinação marxista é papo furado, isso não existe. Se você pegar um estudante de nível médio e fazer perguntas para ele sobre o que é comunismo, quem foi Marx, quais são as instituições que Marx queriam destruir, o que ele queria implantar com o comunismo, o que o comunismo, como o comunismo foi aplicado nos regimes, né, da ex-União Soviética, da Coreia do Norte, de Cuba, né, da China, o que da obra O Capital foi realmente aplicado nesses regimes supostamente comunistas, que não eram comunistas, eram capitalismos de Estado, né? Então, o aluno não vai saber. Então, faz esse questionamento aí, o aluno não vai saber. Isso prova que essa doutrinação não existe. Porque se existisse, eles saberiam exatamente isso. Então, esse pessoal está incomodadinho, tá? Porque esse pessoal que fala de escola sem partido, que defende essa porcaria, esse pessoal, eles querem uma escola sem professor, na verdade, sem educação, porque o professor não vai poder praticamente ensinar nada, vai ensinar coisas que não são científicas, e eu vou mostrar aqui, falando dessas 5 regras de merda que o professor teria que seguir. E esse pessoal que defende escola sem partido são as pessoas mais partidárias e mais ideologicamente radicais que existem. Então eles são hipócritas, porque eles querem imparcialidade ideológica, mas eles são assumidamente radicais ideológicos. E esse projeto de lei é um projeto radical ideológico, de direita, que está tentando censurar o professor. E censura é coisa de ditadura, né? Os professores já eram amordaçados na ditadura militar, um regime de direita, e querem amordaçar o professor de novo quem? Movimentos de direita. E esse pessoal de direita ainda fala que são eles a favor da liberdade de expressão. Vá tomar no meio do cu. Aí o pessoal acusa que, não, é a esquerda que quer amordaçar a mídia, a esquerda que quer regular a internet. Eu vejo a esquerda querendo responsabilizar a mídia por notícias falsas que possam ser danosas a terceiros. Queiram criminalizar. Nesse sentido, eu sou a favor desse tipo de regulação. Não sou a favor de censura nenhuma, de nenhuma espécie, né? Mas esse pessoal de direita é que são os maiores censores, censuradores, enfim. Então eu vou trazer aqui, né, um vídeo em que o cara que fala sobre esse projeto de escola sem partido, e eu vou comentar aqui esse vídeo por cima, tá bom? Desculpa se esse vídeo aqui vai ficar longo, mas é muita coisa para ser falada. Como eu já falei no meu vídeo anterior, um assunto complexo tem que demandar tempo, né? Para ser bem explicado. Então, vamos lá. É muito fácil entender porque o sindicato dos professores, que nem sempre representa os professores, e os partidos de esquerda, especialmente o PT, estão contra o projeto de lei que cria o programa Escola Sem Partido. Pois é. Tá vendo?
como esse pessoal é hipócrita? Esse pessoal está direcionando um ataque a um partido e a uma ideologia específica. Quem direciona ataque a uma ideologia específica é quem defende uma ideologia contrária a essa. E outra, o sindicato dos professores e os professores em geral não têm uma posição política definida. Cada professor segue uma posição política que é diferente um do outro. As pessoas são diferentes uma das outras. Essa coisa de querer falar que todo mundo pensa do mesmo jeito porque é professor, ou todo mundo pensa do mesmo jeito que é médico, todo mundo pensa do mesmo jeito que é encanador, porque é prostituta, porque mora em determinado lugar, isso é uma falácia. Isso é uma falácia muito óbvia. Não existe isso. Entendeu? Ou porque pertence a um sindicato, é afiliado a um sindicato, ou mesmo ser afiliado a um partido não quer dizer que todas as pessoas que pertencem a esses grupos pensam do mesmo jeito. E lembrando, esse pessoal que defende essa escola sem partido é um grupo remoto de pessoas, de radicais de direita. Esse pessoal nessa questão está pensando sim do mesmo jeito. Não é todo mundo de direita e nem todos os cristãos que defendem essa porcaria não, de amordaçar professor. E esse pessoal precisa se manifestar também contra, né, esse pessoal que é cristão, mas é contra a censura. É mais importante que essas pessoas se manifestem contra esse tipo de coisa. Né? Vá às assembleias, né, proteste, né, manifeste o seu repúdio a esse tipo de mordaça, esse tipo de censura babaca que está querendo ser implantado aí por esses direitistas radicais cristãos fundamentalistas. E mentirosos, viu? Basta conhecer a essência desse projeto. A essência do projeto consiste num artigo que obriga as escolas públicas e particulares a fixar em todas as salas de aula um cartaz contendo os seguintes deveres do professor. Pois é, eles vão fixar um cartaz contendo deveres do professor, né? Vamos ver, né? Deveres, obrigações, proibições, né? O professor é soberano em sala de aula. Ele tem que repassar o conhecimento imparcial, que é o que a academia estabeleceu, baseado em estudos sérios, não em mitologias, não em ideologias de direita, não em ideologias religiosas. Então vamos lá. Professor, primeiro dever, não abusar da inexperiência dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para essa ou aquela corrente ideológica, política ou partidária. Essa primeira regra é tão genérica que ela praticamente proíbe o professor de falar sobre política, sobre partido político, ensinar o que uma ideologia fala. Lógico que o professor tem que ser imparcial, mas esse artigo é tão genérico, essa primeira regra aí, é tão genérica que praticamente proíbe o professor de falar sobre esses assuntos, porque se ele falar sobre política, por exemplo, ele pode ser enquadrado aí. As pessoas podem acusar ele de estar infringindo essa regra. É uma coisa genérica, que praticamente já amordaça o professor. Então, como é que você vai falar sobre política, sobre história, sobre geopolítica, sobre avanços sociais que aconteceram em determinada época, sobre ações de um governo que beneficiaram ou que prejudicaram a população, sobre crise financeira e suas causas, sem que fale de política? Então é um mordaça já no professor, direto. Fora que esse pessoal de direita é um pessoal mentiroso. Por exemplo, quando vai falar de crises financeiras, as crises financeiras que aconteceram, principalmente a de 29, mais emblemática, aconteceu por causa de especulação de mercado, superprodução e baixa demanda. Todo mundo quebrou. Pouco teve a ver com governos, com ações governamentais, com assistencialismo, com socialismo, teve nada a ver. Keynes, que é um pensador capitalista, mas com ideias de esquerda, veio e consertou essa bagunça, criando a escola keynesiana, que eu já falei num vídeo meu e que o Merlin das Trevas também fala bastante, falando que o Estado tem que intervir.
para evitar ciclos de crise, né, de crises financeiras e econômicas causados por especulações de mercado, né? Inclusive, políticas keynesianas que fizeram com que os países desenvolvidos da Europa se recuperassem de grandes guerras, com um sistema público de saúde, de educação e de segurança de excelência, prestados pelo Estado, com impostos altos cobrados dos ricos. Então, um professor vai falar isso, aí o cara de direito, não, você está falando de política, não, vai ser enquadrado. Mas o professor falou a verdade. O professor falou a verdade. Isso é fato. Não há o que negar. É isso que tem que ser ensinado. Doar quem doer. Isso contraria os direitistas radicais? Contraria. Foda-se. O professor tem que passar o que a academia diz. O que foi fato histórico. Não inventar nada da cabeça por causa de que há uma ideologia e falar mentira. Fala que a crise acontece por causa de ação governamental, crise de mercado acontece por causa de mercado, não por causa de governo. Entendeu? Doa a quem doer. Então vamos lá. Segundo o dever, não favorecer nem prejudicar os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou morais. Então vamos lá, né? O professor não deve dar 0 para um aluno que na prova escreva que é certo condenar gays à prisão ou à morte, por exemplo, porque isso é uma convicção moral, né, do aluno. Ele trouxe isso de casa, porque o pai homofóbico ensinou isso para ele, muito provavelmente. Né? Se um professor cobra numa questão em sala de aula, numa prova, que o aluno faça uma dissertação ou sobre a origem das espécies, né? Sobre genética, sobre transmissão, fenótipo, genótipo, essas coisas. Aí o aluno fala isso aqui, escreve lá na prova, né, como resposta. Isso aqui vai contra a minha convicção religiosa. Foi Deus quem fez tudo. E ponto final. Aí o professor não pode dar 0 para esse aluno? Não pode marcar um X que o aluno errou a questão? Não, porque isso prejudica o aluno por causa da convicção religiosa do aluno. Vai para os quintos, né? Convicção religiosa do aluno pouco importa em sala de aula. O que o professor deve ensinar é o que está respaldado pela academia científica, o que é fato científico, o que foi estudado de forma empírica com evidências científicas. Não evidências anedóticas, não mitologias trazidas por uma religião qualquer. Até porque religiões existem aos montes. Aí o professor tem que ensinar criacionismo em sala de aula? Enfim. O professor deve sim ensinar o que está respaldado pela academia científica e avaliar se o aluno entendeu aquilo e ponto final. É isso que deve acontecer. Então, se o professor fala 1 mais 1 é igual a 2, por exemplo, né? Dá um exemplo aqui bem grotesco, mas só para fazer uma analogia. 1 mais 1 é igual a 2. Aí o aluno fala, não, minha religião fala que 1 mais 1 é igual a 4. Isso é uma convicção religiosa moral que eu tenho. Aí o professor vai lá e dá 0. Aí enquadra nessa regra aí, que o professor está violando essa regra, e pronto. O aluno entra com ação contra o professor na diretoria e o professor é punido. Então é uma mordaça. O professor lá está preocupado com convicção do aluno. Convicção do aluno é problema do aluno. O que o professor deve avaliar em sala de aula é o conhecimento respaldado na academia que o professor passou e avalia se o aluno entendeu aquilo ou não. Então, vamos para a terceira regra. São 5. Vamos para a terceira. Terceiro dever, não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar os alunos a participar de manifestações e passeatas. Pois é. Esse terceiro dever aqui praticamente obriga os professores a apanhar calado. Né? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, vou usar o exemplo do Paraná.
lá que é governado pelo governador lá que é do PSDB, né? Por meio da PM, usou o Estado para baixar o cacete em professores grevistas que estavam se manifestando lá na porta da Assembleia. Enfrentamento entre professores e a PM baixou o cacete nos professores. Chega em sala de aula, o professor não pode falar sobre a manifestação, porque isso poderia incitar o aluno a participar dessa manifestação para ajudar o professor e tal. Então o professor tem que apanhar calado, né? Vá pra... Isso me deixa tão irritado, velho. Desculpa se o vídeo tá ficando longo, mas isso me deixa bravo. Né? Isso me deixa bravo. É lógico que se um professor faz uma propaganda partidária em sala de aula, eu nunca vi isso acontecendo, em anos de estudo que eu tive em sala de aula, nunca vi professor fazer propaganda partidária para falar, olha, vote nesse candidato aqui, não vote naquele candidato ali de jeito nenhum. Nunca vi isso, tá bom? E nem ouvi falar de alguém que eu conheça que tenha passado por isso. Né? Mas isso já é proibido hoje. Não precisa dessa bosta de lei aí, não, para isso. Então, se o professor faz uma propaganda política partidária, incentivando os alunos a votarem num candidato ou não votarem em outro, o aluno já pode hoje, sem essa lei, denunciar o professor à diretoria, à Secretaria de Educação, ao Ministério Público, ao que for, Poder Judiciário, enfim. Não precisa dessa porcaria de lei aí, não. Essa lei aí é inútil no que diz respeito a isso. E não é isso aí que eles estão preocupados. Não é essa preocupação desse pessoal de direita cristão fundamentalista que estão defendendo essa porcaria aí de mordaça o professor. Projeto Escola Sem Professor, Escola Sem Educação, que vai atrasar a educação do Brasil em décadas e séculos, se isso aí for aprovado. Então, segue aí o vídeo. Quarto dever. Ao tratar de questões controvertidas, apresentar aos alunos, de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais teorias, versões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Pois é, olha só, esse quarto aí, o quarto e o quinto são os piores, né? O quinto especial, mas vamos pro quarto, estamos no quarto, né? O professor tem colocado na mesma balança, por exemplo, e na mesma equivalência, né? Teoria da evolução com criacionismo judaico-cristão. Então, o professor vai, por exemplo, falar sobre teoria do Big Bang, que é uma coisa respaldada pela ciência. Há evidências de que o Big Bang pode ter acontecido. Não há evidência que o Big Bang realmente aconteceu, mas há evidência que é possível que o universo tenha se originado pelo Big Bang, por exemplo. E há evidências fortes que provam que a teoria da evolução, que iniciou lá com Darwin, mas depois foi modificada e corroborada por vários outros pensadores e por vários outros estudos, tanto no campo da genética, como na geologia, paleontologia, enfim, e vários outros, de que a teoria da evolução é verdadeira e ponto final, assim como a teoria da gravidade, enfim. Lógico que há lacunas a serem estudadas, mas é um fato científico já estabelecido. Há evidências suficientes para isso. Então colocar aí, não, mas o professor não pode falar isso, o professor tem que falar que a evolução é uma teoria e que está na mesma equivalência que o criacionismo, né? De que a Terra surgiu em 7 dias, criados por Deus, de que Deus criou a Terra, depois criou o Sol, depois criou o resto do universo, depois criou o animal, depois a planta, depois a água, enfim, cada coisa, cada besteira, né? E de uma mitologia. E outra, se for para colocar criacionismo judaico-cristão na mesma equivalência que, por exemplo, teoria da evolução e teoria do Big Bang, existem várias e várias outras religiões, cada uma com um mito de criação próprio. Então, tá querendo colocar na mesma equivalência todas as matérias, todos os assuntos que são conflitantes e concorrentes com a matéria? Então, por exemplo, na aula de evolução,
não ensina só o criacionismo judaico-cristão, ensina o criacionismo aborígene, indígena, greco-romano, hinduísta, budista, confucionista, enfim, de várias outras religiões que existem pelo mundo, que são milhares e milhares, né? Dezenas de milhares ou centenas de milhares de crenças que existem. Dentro de sala de aula, é comum você ter representado entre os alunos umas 10 religiões diferentes. Tenta ensinar isso aí na sala de aula, ainda mais dando a mesma equivalência. Não pode dar a mesma equivalência, porque mitos de criação são mitos, não têm fundamento, são crendices, são histórias. Né? Fora que eu posso chegar na sala de aula e inventar um mito de criação meu. Eu posso inventar uma religião, sem fundamento nenhum. Falar que o ser humano foi cagado. Existe um mito de criação que fala que o ser humano foi cagado, né? Por um Deus, por uma divindade que criou o universo, né? E aí jogar isso aí, ó, professor, eu trouxe aqui a minha teoria, ensina isso aí, porque isso aí está conflitando com a teoria judaico-cristã, a mitologia, né? Judaico-cristão e com a teoria da evolução, enfim. Sabe? Isso fica inviável. O professor vai ensinar um monte de coisa que não serve para nada. Entendeu? E colocar a mesma equivalência. O professor tem que ensinar o que está respaldado pela academia científica, com evidência empírica, né, com estudos sérios, e ponto, acabou. Entendeu? O aluno já é doutrinado nas igrejas, vai ser doutrinado na escola da mesma forma que é doutrinado na igreja? Que bosta, hein? O aluno não vai conseguir pensar, não vai conseguir ter a sua própria opinião, se ele não tiver ideias diferentes conflitando entre si, para ele poder escolher entre elas. E o aluno já é doutrinado na igreja, vai chegar na escola, vai ser doutrinado da mesma forma. O aluno vai escolher, de acordo com as suas convicções morais, o que ele quer aprender. Na escola, não. Quem determina o que o aluno deve aprender não é o próprio aluno. A escola que o programa de ensino é estabelecido pelo Ministério da Comunicação, corroborado pela Academia Científica. E como eu já falei, o professor deve passar o conhecimento científico da Academia Científica e avaliar se o aluno entendeu aquilo que foi passado e ponto final. O aluno pode questionar, mas dentro de um certo limite. Muito limitado, por sinal. O aluno não pode trazer como verdadeiro, querer impor a sala de aula como verdadeiro as suas percepções de mundo, não. O aluno pode falar, não, eu acho que 1 mais 1 é igual a 4, professor. Então você tem que ensinar que 1 mais 1 é igual a 4 também. Não que 1 mais 1 é igual a 2. Só fazendo, mais uma vez, aquela mesma dicotomia que eu falei. Agora, a quinta regra é o que mais me deixa irritado e é o que é mais duro falar aqui, porque eu vou dar uma experiência pessoal um pouquinho aqui, que é muito difícil uma pessoa fazer isso na internet, mas enfim, vamos lá. Quinto dever: respeitar o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Pois é. Esse projeto de lei está querendo colocar o ensinamento, entre aspas, né, que não ensina muita coisa, que o aluno recebe em casa, em certas questões, e quer impor isso acima do que o professor ensine. Né? Praticamente amordaçando o professor de impedir que ele contrarie o que o aluno traga de casa, ensinado pelos pais. Primeiro, não é porque uma pessoa se torna pai que ela passa a ser dono da verdade em tudo. Não é porque a pessoa é pai que ela tem conhecimento sobre ciência, sobre política superior ao do professor. Muito pelo contrário. O professor que tem esse conhecimento superior, porque o professor estudou para isso. Não é porque a pessoa se torna pai que ela é PhD em psicologia infantil, em desenvolvimento cognitivo da criança, enfim, em pedagogia, em método de ensino. Não. Os pais, assim como a maioria da população, são pessoas leigas, seres humanos, que erram, que têm defeitos, que podem ensinar coisas erradas sim.
Então, existem pais que são homofóbicos e passam essa homofobia para os filhos, falando: filho, ser gay é errado. Tem pais que podem ensinar o que eu já falei aqui, que aquele determinismo divino para pobres e ricos. Filho, quem é pobre é porque merece ser pobre, é porque é vagabundo. Pobre, vagabundo, igual vagabundo. Rico, trabalha muito. Rico carrega o mundo nas costas, filho. Pobre é vagabundo. Então, qualquer ajuda que o governo faça a pobre vai contra a moral, contra os bons costumes. Porque pobre não deve receber ajuda nenhuma. Não deveria porque é vagabundo. Merece ser pobre, sim. Então, gente, tem muitas coisas, inclusive preconceitos, né? O pai fala: filho, os africanos são condenados porque foram amaldiçoados por Deus. E trazer isso porque o pai recebeu essa doutrinação da igreja, né? Do Marcos Feliciano, por exemplo, que falou isso. Fala: filho, enfim, mulher grávida não deveria receber menos do que o homem, ou mulher deveria receber menos que o homem porque engravida. Isso é liberdade econômica. Né? E o pai ensina isso para o filho, e o filho leva isso para a escola e fala: não, professor, você não pode falar isso, não. O senhor não pode contrariar o que o meu pai disse, porque o que o meu pai diz é superior ao que você diz, e você não pode ensinar uma coisa que contrarie o que o meu pai diz. Sabe? E o pessoal fala: tem um acordo aí internacional que o Brasil também acatou, que fala que a escola não pode contrariar o ensino que a criança recebe de casa. Mas o ensino que a criança recebe de casa muitas vezes está errado. Aliás, na maioria das vezes, se a criança recebe o ensino de casa sobre questões políticas, filosóficas, ideológicas. Um adendo que eu quero fazer rapidinho, porque existe esse acordo internacional de que o ensino do pai deve ser superior ao ensino da escola, né? Só que é o seguinte, muitas vezes o ensino que o aluno pode receber dos seus pais em casa podem ser ensinos que contrariam leis, inclusive a Constituição. Por exemplo, o pai pode ensinar: filho, não confie na polícia. Bandido bom é bandido morto. Se pessoas praticam magia negra, a gente deve matar, porque o Estado não vai fazer isso. Ou então, assim, se existir um boato de que uma pessoa cometeu um crime grave, como estupro, ou latrocínio e coisa e tal, um boato, vai lá e mata. Principalmente se for de menor, porque o Estado é ineficiente em pegar essa pessoa. Então faça justiça com a própria mão. Aí a pessoa recebe do pai esse ensinamento, se torna um justiceiro, vai lá e mata pessoas inocentes, né? Anarcos, miguxos e ultraliberalistas piram, né? Nisso aí, né? É isso que acontece quando o Estado não se faz presente e as pessoas perdem a fé no Estado e na polícia. Lembrando que a polícia não representa o Estado como um todo, é só uma parte dele. Mas enfim. Então, você vê o perigo disso, né? Do pai ensinar isso para a criança e o professor não poder ensinar a legislação correta que o aluno deve seguir, a lei, né? A maioria das escolas não ensinam realmente isso hoje, mas deveriam ensinar. Mas muitos dos ensinos da lei e de como as coisas deveriam funcionar, como o aluno deveria tratar as pessoas na sociedade, vão contrariar ensinamentos de muitos pais malucos que existem por aí. Tem pai que é maluco, tem mãe que é maluca, ensina cada porcaria pro filho, e quer dizer que o professor não vai poder contrariar isso, porque simplesmente o que essa lei fala, o que esse projeto de lei fala, é que o ensinamento do pai é superior ao ensinamento do professor em sala de aula e pronto, acabou. Não importa se o ensinamento do pai é um absurdo, é um ensinamento que vai contrariar a lei, é um ensinamento que vai fazer o filho se tornar um bandido, um homofóbico, né? Um intolerante inclusive contra as religiões, contra as crenças.
a ponto de se tornar uma pessoa violenta, essa lei não considera isso. É por isso também que ela é uma merda. Então, segue o vídeo aí. Ela recebe um ensino errado, sobretudo no Brasil, onde as famílias são doutrinadas pelas igrejas, onde famílias obrigam seus filhos a frequentarem igrejas desde cedo, prática que deveria ser considerado para mim um crime, que nenhuma criança deveria ser obrigada a frequentar a igreja. Igreja deveria ser proibida para crianças. A pessoa deveria só poder decidir ir ou não à igreja. Aliás, a pessoa deveria ir na igreja só depois de decidir, mas de preferência quando adolescente, pelo menos, não quando criança, né? Porque vai na igreja e ouve lá que Inquisição é uma coisa que foi correta, né? Enfim, sabe? É uma nojeira que é trazida por essas igrejas, implantada na cabeça de pais, né, de chefes de família, e repassam isso para os filhos. E os filhos, a única esperança deles poderem se livrar disso ou ter uma segunda opinião realmente séria, realmente respaldada em estudo histórico, filosófico, sociológico, acadêmico, científico, né, baseado em evidências, é no colégio. E aí vem esse projeto de lei para amordaçar o professor, porque esses radicais de direita cristãos, né, estão cada vez mais contrariados pelas escolas, porque as escolas vêm cada vez mais com estudos cada vez mais sérios, contrariando cristianismo, direitismo e até mesmo o esquerdismo radical também tem sido contrariado, para você ver que não tem doutrinação, porque todas as ideologias radicais são criticadas nas escolas. Entendeu? Então não existe doutrinação, não tem justificativa para essa lei. Então eu deixo aqui o meu repúdio a essa lei, o meu repúdio a quem fala que existe doutrinação marxista, comunista, sendo que não existe. Eu sou prova disso, não recebi de nenhuma doutrinação em escola nenhuma, sabe? Gente, vamos se manifestar contra, né? Deixo aqui o meu repúdio, o vídeo ficou longo, já quase 45 minutos de vídeo. Não vou editar muito esse vídeo aqui. E é isso que eu queria deixar. E para finalizar, eu recomendo que os professores façam a mesma coisa que o Saia da Matrix aqui, né? Que eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, fala. Caso uma cartilha dessa seja pregada na porta da sua sala de aula, né? Se você chegar na sua sala de aula e deparar com uma cartilha que determine como você deve ensinar os alunos na sala de aula, cheio de proibições, deveres, né? Faça o seguinte, tire essa cartilha da porta da sala de aula, vá no banheiro, dê uma cagada e limpe a sua bunda com isso. E jogue no lixo. E volte à sala de aula e dê a sua aula do jeito que você deve dar. Porque educação nesse país é o que salva as pessoas, é o que salva as crianças. Da ignorância, desse desconhecimento, da intolerância, do preconceito estabelecido por grupos radicais, ideológicos. Sobretudo igrejas cristãs, que estão perdendo força e querem, de uma forma reacionária, implantar essa mordaça nos professores porque estão incomodadinhas. São igrejas cristãs. É um projeto completamente parcial. Favorece um grupo. E outra, esse pessoal do Escola Sem Partido acusam as pessoas que são contra o Escola Sem Partido de lucrarem com doutrinação marxista e tal, que não existe, né? Mas quem está lucrando com doutrinação são vocês, cristãos e direitistas. Vocês estão lucrando com a doutrinação que as igrejas impõem às famílias. E querem lucrar ainda mais colocando essa mordaça nos professores, em sala de aula. Não. Meu repúdio a essa bosta de Escola Sem Partido. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente aí e falou.